strong. Olá, sejam bem-vindos ao nosso módulo dos movimentos da agulha aplicado na nossa pele artificial. Nesse módulo, então, nós vamos aprender todos os movimentos, o espiral, quando a gente usa o espiral, o movimento zigue-zague e também o movimento de pêndulo e a derivação do movimento de pêndulo, que é o gatinho e o arraste, né, ou o rastelo. E também vai ter tarefa nesse módulo para vocês, porque a gente vai treinar na uva e também na bexiga. Por que esse treino? Para que você calibre a sua mão, para que se você tiver uma pele mais difícil de ser trabalhada, no caso de uma necrose, por exemplo, de areola, uma cicatriz mais sensível, você saiba que tem que ir com a sua mão bem levinha. E para calibrar a sua mão, então a gente vai fazer esse treino na bexiga, tá bom? Vamos lá? Para regular o tamanho da agulha, você precisa ligar o dermógrafo, olha só. Desligo, a agulha entra, quando eu ligo, a agulha sai. Tá? Então, olha só, a agulha tá para fora, dermógrafo ligado, desligado, desligado, a agulha entra, ok? Então, ligo o dermógrafo e regulo o tamanho da agulha que eu quero. Para o meu lado direito, a agulha ela vai entrar, ó. Este dermógrafo, eu giro essa base, ela entra. Eu giro para o lado esquerdo, a agulha sai, tá? Alguns dermógrafos mais simples não tem isso. Às vezes você tem que mexer aqui, ó, na ponteira mesmo da sua agulha, ok? Bom, vamos lá. Então, eu vou deixar mais ou menos uns 2 milímetros de agulha para fora, tá? Não quer dizer que eu vou enfiar esses 2 milímetros de agulha, não. Para todos os procedimentos de micropigmentação, eu vou trabalhar com 1 milímetro, 1,5 milímetros de agulha na pele e só, para todas as agulhas. Vou pegar um pouquinho de tinta aqui, a tinta que eu coloquei é tinta de micropigmentação no meu batoque, mas vocês podem treinar com guache, com nanquim, vai dar para treinar igual, ok? Bom, estou com agulha de uma ponta, essa agulha é uma agulha que machuca mais. Lembre-se, quanto menos agulhas, mais agressão na pele. Vou puxar a tinta na minha agulha. Quando eu vou puxar, você não pode bater a ponteirinha da agulha, a pontinha da agulha no fundo do batoque. Então toma cuidado com isso, porque senão a agulha vai virar um gancho. Aí imagina esse gancho entrando e saindo da pele da cliente. Ó, suguei a tinta entrou aqui na minha agulha. Quando eu estou com agulha de uma ponta, eu gosto de trabalhar a 90 graus. Então, eu sempre vou apoiar o dedinho. Eu uso sempre a minha outra mão com o dedão e o dedo indicador, ou o dedão e o dedo no meio, para esticar aonde eu for fazer. E aí, eu formo como se fosse um triângulo, os dois dedos esticados, dedão e dedo indicador, e o dedinho sempre eu apoio e ajudo a esticar. A agulha de uma ponta, nós utilizamos muito para fazer o movimento de pixel. Então, para fazer o movimento de pixel, eu abaixo a velocidade do meu dermógrafo. Eu deixo sempre que eu criar o pixel, eu coloco o meu dermógrafo numa velocidade média para menos. Esse meu dermógrafo, ele vai até, olha só, 300. Ele é bem rápido, mas tem alguns dermógrafos que você vai ver que vai até 100. Então, como ele vai até 300, eu vou colocar ele numa velocidade de 100. Então, um pouquinho abaixo do médio, da movimentação média. Por que isso? Porque eu quero um pixel, né? E o pixel são aqueles pontinhos. Então, o dermógrafo é como se fosse um carro vazando deixa né? Então, eu venho e eu corro com o meu carro e levanto, tá? Então, olha só como que é pêndulo. O pêndulo vem, deixa eu tirar a mão daqui, né? O pêndulo vem, bate e levanta, bate, levanta, bate, levanta, bate, levanta. Esse é o movimento de pêndulo, olha só. É como se um avião viesse por pousar, vem, encosta na pista, só que veio um vento e ele teve que arremeter. Ó, veio o vento e teve que arremeter. Este movimento. Bato na... Então, o avião vem para pouso, pega um vento e teve que arremeter. Este movimento, você percebe que eu não mexo a minha mão. Olha só, presta atenção na minha mão.
Olha o que mexe, somente o dedo. Então, o dedo médio, ele joga o dermógrafo para frente e o indicador para trás. Olha só. Joga para frente e o dedo indicador. Qual o intuito desse trabalho de pêndulo? É fazer um trabalho mais hiperrealista, nada muito marcado, nada muito pintado, tá? Então, sempre que eu quero fazer uma areola com aquele fundo, com aquelas bordas infinitas, sabe? Sem aquela contorno de areola, eu sempre vou trabalhar com o pêndulo, tá? E o pêndulo, ele deriva de dois movimentos. Percebe que quando eu venho, eu faço um movimento e quando eu vou, eu faço outro movimento. Então, se a gente quebrar esse movimento ao meio, eu tenho o movimento que eu chamo de gatinho. Vou fazer em câmera lenta para você, ó, só. Eu venho com o dermógrafo, bato e levanto, bato e levanto, bato e levanto. Então, vocês vão ver que quando eu for fazer o movimento para fazer a marcação da areola, por exemplo, eu uso muito, olha só, eu vou girando ao redor da minha cliente e eu já vou meio que criando uma areola. Só que às vezes você vai ver que você não vai conseguir, ó, fazer o gatinho. Aí o que você vai fazer? O movimento de rastelo ou varredura, ou seja, daqui do meu peito, de onde eu estou, para lá, para fora, ó. Percebe? Então, às vezes eu venho com o gatinho e às vezes eu vou utilizar o movimento da varredura, sempre batendo o dermógrafo na pele e tirando, batendo e tirando. Olha só. Eu vou passar o passo a passo para vocês, ainda da areola, tá? Não se precipitem, esse módulo é só pra gente aprender os movimentos, né, que nós já falamos, mas aqui na pele, aplicado na pele artificial. Olha só, como a gente já vai meio que criando só com o movimento de gatinho e, ó, de rastelo ou varredura, tá? Qual outro movimento eu consigo fazer com a agulha de uma ponta? Vamos supor que eu quero fazer algo mais marcado. Por exemplo, a hora que eu vou fazer a ranhura lá do meu mamilo. Olha só. Percebe que é um outro tipo de trabalho que eu quero. Então, quando eu utilizo a agulha de uma ponta, eu posso acelerar o dermógrafo. Posso colocar no máximo, se eu quiser, ou quase no máximo. E eu tombo o dermógrafo, olha só, e faço um movimento de traço contínuo. Eu vou ter o que aqui? Um fio. Deixa eu limpar para vocês verem. Eu gosto de limpar ela artificial com vaselina. Pode ser líquida, pode ser em pasta mesmo. Olha só os movimentos. Aqui nós treinamos, então, os movimentos de pêndulo, gatinho e varredura. Aqui eu usei, né, aplicado para uma areola, mas calma, a gente ainda vai criar o passo a passo. Você viu que aqui eu tombei o dermógrafo e aí ficou mais em risco. Olha aqui, quando eu fiz o dermógrafo estava na velocidade alta, quase no máximo, tá no meus 240, e eu venho a 45. Sempre que eu tombo o dermógrafo e venho a 45, direto, sem tirar a agulha da pele, é como a gente usa também para fazer uma sobrancelha fio a fio, por exemplo. Então, quando eu quero fazer um traço, quando eu quero dar este acabamento, quando eu quero fazer, por exemplo, a rugosidade. Vocês vão ver que a gente vai fazer os tubérculos. Então, o tubérculo eu deixo o dermógrafo um pouquinho mais tombado, venho num movimento contínuo e faço o meu tubérculo. Então, sempre que eu quiser um traço mais marcado, eu tombo o dermógrafo e faço com um movimento mais lento com a agulhinha de uma ponta. E aí eu tenho, olha só,
movimentos mais contínuos, né? Então, ó, um movimento mais marcado, um traço mais marcado. Tombei o dermógrafo e o dermógrafo está mais rápido, eu faço traços mais marcados. 90 graus, eu faço pixel. Sempre que eu estiver com a agulhinha de uma ponta, então a maioria das vezes vocês vão usar sempre 90 graus para fazer o pixel e mais 45 em movimento contínuo para fazer os traços. Vamos agora falar um pouquinho da agulha de 3 pontas, tá? Vocês vão ver que a gente consegue fazer uma areola tudo com uma agulhinha de 3 pontas, round liner. Vou abrir ela aqui para vocês. A agulha de 3 pontas eu tenho mais liberdade para trabalhar. Não necessariamente você precisa trabalhar sempre 90 graus, tá? Você pode trabalhar mais 45 também. Com a agulha de 3 pontas nós conseguimos fazer o pêndulo, porém o pêndulo vai ficar um pouquinho mais grosso do que com a de uma ponta. Por que a agulha é mais grossa? Não, é porque são 3 agulhinhas fazendo o depósito da tinta, né? Olha, eu vou fazer aqui do lado, ó, aqui eu fiz com uma ponta, vou fazer aqui o pêndulo com a de 3 pontas, para vocês compararem. Olha só, vocês vão perceber que o pixel, ver se dá pra ver, quer que limpa mais? Vocês vão ver que os pixels, eles vão ficar mais grossos, porque são 3 agulhinhas fazendo pixel, enquanto aqui uma agulhinha fazendo pixel. Então aqui os pixels ficam mais finos. A agulha de 3 pontas é muito utilizado um movimento de vai e vem. Então, às vezes, a gente vai fazer uma pintura de camuflagem de cicatriz, por exemplo. Então, você pode tombar o dermógrafo mais 45 e fazer o movimento de vai e vem. Às vezes, você pode fazer esse movimento de vai e vem também, vamos supor que você esteja com uma areola e ela tem as 2 areolas, só que ela fez uma cirurgia e ela tem uma cicatriz ao redor da areola. E aquela cicatriz só que você precisa pintar. Então, às vezes você pode vir com o dermógrafo mais tombado, ou seja, 45. Às vezes ela quer só aquela pinturinha da cicatriz. Você pode vir com a agulha de 3 pontas, fazendo um movimento de vai e vem, fazendo um movimento de zigue-zague, para fazer a coloração daquela cicatriz, tá? E aí a gente vai pintando. Se ela for mais grossa, depois você vem engrossando o seu traço. Esse movimento também é utilizado para fazer uma pintura de lábios, para fazer também um delineador de olhos, né? Então, se você quiser um traço, um delineador de olhos mais grosso, mas para paramédica, nós utilizamos muito para fazer uma pintura mesmo. Então, vamos supor, eu tô com uma cicatriz de uma areola necrosada. A areola necrosada, a gente nunca vai usar a agulha de uma ponta, porque ela machuca mais. Então, a gente sempre opta por agulha de 3 ou de 5 circular. E você vem fazendo, então, um movimento de pintura de vai e vem, né, que a gente chama, ou de zigue-zague. Percebe que esse movimento a gente não tira a agulha da pele, faz movimentos contínuos de zigue-zague, como se estivesse pintando mesmo. E é esse o resultado de pintura. Olha só, resultado de pintura para a gente completar ali uma cicatriz branca, né, ou algum outro tipo de pintura que você queira fazer, tá? Outro movimento que você pode fazer com agulha de 3 pontas é o movimento espiral. Esse movimento espiral a gente usava muito no começo, quando começou a se falar sobre reconstrução areolar. Então a gente usava esse movimento. Antes a gente começava
a fazer uma areola de fora para dentro, não de dentro para fora, igual a gente faz agora. Era desse jeito aqui, ó, que a gente fazia. Movimento bem, ó, a 45 graus e espiral. Espiral, espiral. Esse movimento, às vezes, se usa ainda para fazer um lábio, para fazer uma pintura de uma cicatriz muito grande ou de um vitiligo, mas o que mais se usa mesmo, vocês vão ver que vai ser o vai e vem ou zigue-zague para fazer uma pintura. Para areola a gente não usa muito mais não, tá? Mas antes, no começo, eu confesso que a gente fazia mais ou menos isso aqui, tá? Movimento espiral ou circular. Vamos agora falar um pouquinho dos movimentos com a agulha de 5 pontas circular. Vou trocar aqui minha agulha. Vou pegar aqui a minha agulhinha de 5 pontas circular, olha, uma round liner, ok? Round liner, vocês já aprenderam que é aquela agulhinha round, movimentos round circular, né? E liner porque elas são mais agrupadas, né? Elas não são tão abertas. Então, a agulhinha de 5 pontas circular, ela já vai ocupar um espaço maior da onde você estiver fazendo. Então, olha, a gente pode também fazer um movimento circular de preenchimento. Essa é uma agulha muito gostosa de trabalhar, é uma agulha que não machuca a pele, então ela é uma agulha ideal para quando você tiver, por exemplo, uma areola necrosada, que você tem aquela pele super sensível. Essa é a agulhinha ideal para você trabalhar, a de 5 pontas circular, porque ela não machuca tanto. Ela você pode trabalhar, eu também posso trabalhar a 90 graus, um movimento de pêndulo, só que desse jeito vai pigmentar bem menos. Olha só a diferença. Deixa eu limpar aqui melhor para vocês verem. Olha quando eu coloco a 45 graus e olha quando eu faço pêndulo, percebe? No pêndulo eu já pigmento bem menos, aí eu vou ter que voltar mais. Isso é um caso de cicatriz bem sensível. Claro que cicatriz a gente sempre tem que esperar no mínimo 6 meses, mas eu já peguei clientes que faziam 2 anos e ela ainda estava com uma cicatriz bem sensível. Mas olha só, vai pigmentar, mas vai pigmentar um pouquinho menos, tá? Então, este movimento também pode ser utilizado com a agulhinha de 5 pontas F para fazer pintura de vitiligo, para fazer camuflagem de cicatriz. Se você utilizar a 90 graus, você vai ver que você vai precisar passar mais vezes para ter uma cobertura bem bacana. Lembrando sempre, então, que a 90 graus machuco menos, a 45 machuco mais. Porém, a 90 graus implanto menos tinta e a 45 graus implanto mais tinta. Agora, com ela você consegue trabalhar tanto a 45, você vai reparar que vai depositar mais tinta. Sempre que você fizer um trabalho a 45, já deposita mais tinta. Então, vamos supor que você tem lá uma cicatriz. Sabe aquela cicatriz que tem aqui a areola e tem aquela cicatriz aqui embaixo? Então, essa agulha é ideal para você trabalhar com ela a 45 graus, olha só, fazendo um preenchimento daquela cicatriz. Pode trabalhar a 45. Agora, se você vê que a cicatriz está muito sensível, pode trabalhar também, ó, a 90 graus, num movimentinho de zigue-zague ou num movimento de pêndulo.
Lembra que a 90 graus vai machucar menos, a 45 vai machucar um pouquinho mais. A 90 graus implanta menos tinta, a 45 graus vai implantar mais tinta. Deixa eu limpar para vocês observarem a implantação da tinta aqui. Olha só. Assim que a gente vai colorir, vai camuflar aquela cicatriz, tá? Olha, vocês veem que ó, quando eu fiz aqui a 90 graus, ó, pigmentou menos do que quando eu fiz a 45 graus, ok? Então, a de 5 pontas round line, você tem liberdade, a gente consegue trabalhar com tranquilidade nas cicatrizes, na camuflagem de vitiligo, e aí você escolhe. Tá de boa aquela pele? Vem no 45 graus, porque aí você consegue já implantar mais tinta e já fazer um resultado mais perfeito de primeira. Você pode fazer tanto zigue-zague sem tirar a agulha da pele ou espiral. Sempre que a gente for fazer a camuflagem, ou é zigue-zague ou espiral. Movimento mais redondinho, ok? Agora, deixa eu limpar aqui para vocês verem. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a agulha 5F ou 5 linear. Alguns dermógrafos você vai encontrar 5 linear ou 5F de flat, né? De retinho em inglês. Olha só a disposição da agulhinha. 1, 2, 3, 4, 5. 0,30 milímetros essa daqui. Vamos ver. Olha só como que ela é. Quem faz sobrancelha, ela parece uma lâmina. Sabe a lâminazinha? Olha, ela é chapadinha, ela é reta aqui. Não sei se dá pra ver aí a agulhinha. Dá um zoom, amiga, pra mostrar a agulhinha. Ela é muito utilizada para fazer camuflagem de estrias. Então vamos supor que aqui, olha, eu tenho a areola da cliente e ela tá com aquela cicatriz aqui embaixo. Eu também posso trabalhar com ela. Eu pego uma 5F e venho fazendo, deixa eu pôr um pouquinho mais para fora para não sujar aqui, para vocês verem melhor. Olha só, eu vou usar ela 45 para pigmentar bem. Eu vou fazendo um movimento de vai e vem e eu vou pintando também aquela cicatriz. Ou eu posso fazer também um movimento circular com ela. Eu posso trabalhar assim, se for uma cicatriz mais grossa, pegando ela, fazendo meio que na horizontal e descendo. Olha só como que pigmenta super bem também. Ou eu posso trabalhar, vamos supor que aqui tá ainda a cicatriz. Eu posso trabalhar, se for uma cicatriz mais fina, eu posso trabalhar aqui também, vindo pra mim aqui. Então, se for uma cicatriz mais fina, eu vou fazendo num vai e vem, puxando pra mim. Se for uma cicatriz mais grossa, eu já posso trabalhar deste jeitinho aqui, mais horizontal. Então, eu posso vir com a agulha na vertical, olha só, fazendo um vai e vem. Então, eu vou, volto só metade, avanço, volto metade, avanço. É um vai e vem, e vou avançando. Se for uma cicatriz fina, olha só. E não precisa ficar voltando, tá? Agora, se for uma cicatriz mais larga, você pode fazer ocupando toda a cicatriz, ou espiral, então agora eu tô fazendo aqui, ou um vai e vem. Um vai e vem. Vai e vem.
ou zigue-zague, né, como você queira chamar. Ok? Eu gosto muito de trabalhar a 45, mas vamos supor que você está com uma cicatriz muito sensível. Posso trabalhar a 90 graus com ela? Pode, tá? Quando você vai trabalhar a 90 graus, você vai ter menos implante. Você trabalha como se fosse pêndulo, com agulhinha de 5 pontas F, para fazer pintura de vitiligo, para fazer camuflagem de cicatriz. Se você utilizar a 90 graus, você vai ver que você vai precisar passar mais vezes para ter uma cobertura bem bacana. Lembrando sempre, então, que a 90 graus machuco menos, a 45 machuco mais. Porém, a 90 graus implanto menos tinta e a 45 graus implanto mais tinta. Agora, bom, essas são as agulhas, então, que nós utilizamos para fazer a reconstrução areolar, camuflagem de cicatriz e também a camuflagem de vitiligo. Agora eu quero deixar uma tarefa para vocês. O que eu quero? Que vocês aprendam a calibrar a mãozinha de vocês. Então eu quero que vocês peguem aí a agulha de uma ponta. Deixa eu pegar minha agulhinha aqui de uma ponta. Por que uma ponta, sabe? Porque é a que machuca mais. Então eu quero que vocês peguem essa agulhinha de uma ponta e a gente vai calibrar a sua mãozinha aí. Eu vou encher uma bexiga agora e a gente vai fazer o treino. Vamos para a tarefa de vocês. Essa tarefa é muito legal para que você realmente calibre o peso da sua mão. Por quê, Sá? Quando você for fazer uma camuflagem na cicatriz da sua cliente, vamos supor que ela tem uma areola, mas a hora que você for fazer aquela reconstrução e você estiver fazendo em cima de uma cicatriz, pode ser que essa cicatriz seja mais sensível. Não é interessante também que você pese a mão na areola toda. Quando você for fazer uma camuflagem de vitiligo ou da própria cicatriz mesmo da sua cliente, né, embaixo da areola dela, é importante que você tenha a mão leve. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a agulhinha de uma ponta, que é a agulhinha que mais machuca, né? Para que realmente, olha só, a agulhinha de uma ponta, para que realmente você calibre a sua mão, então, com essa agulha. Então, encha aí uma bexiga, ó, peguei uma bexiguinha bem pequenininha, tá? Tá bem cheia, tá? O que você vai fazer? Já treina a pegada. Então, com o dedão e o dedo indicador, você já vai segurar ali a sua bexiga para treinar o estiramento da pele. Vamos fazer com o dedinho apoiado para ajudar também a esticar. Pega um pouquinho de tinta e você vai fazer o pêndulo, tá? Então, o pêndulo, lembra? Vem e vai, vem e volta, ó. Bem levinha a sua mão. Se a bexiga estourar, é porque sua mão está muito pesada. Então, vai treinando, vai pegando tinta e vai treinando, ó. Você pode treinar também só o movimento de gatinho. Só o movimento de gatinho. Ou só o movimento de rastelo. Ó, percebe que a gente consegue ir fazendo desenho. O movimento do meu dermógrafo aqui, ele tá rápido, tá? Tá 240. Vou baixar um pouquinho pra vocês verem mais pixel. Tá vendo que tá ficando o risco? Porque tá bem rápido mesmo. Pode ir treinando todos os movimentos aí. Rastelo, movimento de gatinho. Ó, movimento de gatinho. Quase fazendo uma areola aqui também. Vai treinando.
só pra você treinar mesmo, tá? Não precisa fazer o passo a passo aqui da areola não, até mesmo porque acredito que vocês ainda não chegaram nesse módulo do passo a passo, tá? Qual que é o intuito desse treino que eu quero que vocês façam? O treino, a calibragem da sua mãozinha, tá? Então, pega uma bexiga aí, vá treinando, ó, o movimento de pêndulo, o movimento de gatinho e o movimento de arraste, tá? Vou fazer devagarzinho aqui pra vocês, ó. Movimento do pêndulo, né? Vai e volta, vai e volta. Sempre tirando a agulha da bexiga. Depois você vai treinar o movimento de rastelo, aqui de mim pra fora. E depois vocês vão treinar o movimento de gatinho. Tá? Vai treinando bastante aí e fica esse treino da bexiga pra vocês. E agora, o que eu quero que vocês treinem também? Deixa eu desligar o dermógrafo. Eu quero que vocês peguem a agulhinha de 5 pontas F. Porque essa agulha também é muito utilizada na hora que a gente for fazer a camuflagem de cicatriz ou de vitiligo, tá? E às vezes é uma agulhinha que às vezes ela pode dar uma enroscadinha. Então, eu quero que vocês treinem as duas maneiras que nós utilizamos para treinar com essa agulha 5F. Deixa eu dar uma limpadinha nela, que ela ficou aqui, secou um pouquinho a tinta nela. Olha só, eu peguei a 5F, vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade do meu dermógrafo agora, tá? Olha só, tem bastante agulha pra fora, tá vendo? Vou pôr, ó, uns 2 milímetros mais ou menos de agulha pra fora. Vendo? O que eu quero que vocês façam? Pega uma uva agora. A uva é bem legal para vocês treinarem, porque ela imita bem uma pele bem sensível. Pode ser um tomate também, se vocês não tiverem a uva aí, tá? Então, ou a pelinha da uva ou do tomate. Eu peguei uma uva verde só para que a gente enxergue melhor aqui. Então, principalmente para camuflagem de cicatriz, a gente utiliza a agulhinha 5F. E aí pode ser, né, que você tenha ali uma areola e embaixo tenha uma cicatriz que você queira camuflar. Então vamos lá. Então a gente vem só com a pontinha, fazendo o movimento de vai e vem. Só que para fazer essa camuflagem, a cicatriz já tem que estar mais endurecida, uma cicatriz, sabe? Mais antiga. E aí a gente vem, ó, é como se fosse vai, volta um pouquinho e avança. Volta um pouquinho e avança. E vem fazendo essa pintura. Você também pode fazer o movimento assim de vai e vem, ou o movimento espiral e vai avançando. Então, esse treino com a uva é importante porque você também consegue calibrar a mão e também ver o movimento, sentir aqui, olha, quando você segura a uva com esses outros dois dedos, né, o dedão e o dedo indicador, você consegue sentir a vibração. E na pele da cliente você também vai sentir essa vibração. Lembrando que quando a gente coloca, então, essa agulha A45, a gente vai ter mais implantação de tinta, porém vai machucar mais. Eu vou limpar agora a uva para vocês verem como que machuca. Olha só. Aqui na uva, na pelinha da uva, a gente percebe bem. Olha, fui só com a pontinha, olha como que já machuca, tá vendo? Então, se for uma cicatriz bem durinha, uma cicatriz, né, já mais antiga, tudo bem, e com esse movimento a 45 graus. Agora, se for uma cicatriz, aquela cicatriz extremamente fina, que você coloca a agulha na pele e você já sente que ela tá extremamente delicada, às vezes a gente até enxerga, né, a agulha dentro da pele. Aí você pode ir com essa agulha de 5 pontas F, né, as 5 pontas linear, só que você vai com ela a 90 graus, fazendo o movimento de pêndulo, ou gatinho, ou a varredura, né? Então, ó, movimento de pêndulo, ou só vendo pra você, ó, como se fosse um gatinho, ou somente a varredura.
que é aquele movimento que a gente fez também já treinando na pele artificial. Mas aí você consegue perceber que, olha só, pigmenta menos, porém machuca menos, né? Então, dá pra gente fazer uma camuflagem de cicatriz mais sensível, daquela cicatriz mais fininha. Provavelmente você tem que dar mais passadas, porque vocês viram que quando eu tombo a agulha, olha só, uma passadinha já super pigmenta. Agora, quando eu estou a 90 graus, pigmenta menos, mas olha, já deu para você camuflar aqui essa cicatriz. Só que aí você tem que perceber sempre como que está a pele da cliente, essa cicatriz, para que você utilize essa agulha da maneira correta, né? Então, está mais sensível, 90 graus, pêndulo. Está mais endurecida, pode deixar a 45, né? Mais tombadinho o seu dermógrafo e faz o movimento de vai e vem ou o movimento de espiral. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse módulo. Agora é com vocês. Treinem bastante para calibrar a mão de vocês e também fixar todos os movimentos, tá bom? Beijos e até o próximo módulo.